Olá, queridos, graça e paz da parte de Jesus. Salmos capítulo 38, versículos 4 e 17. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Davi toca num ponto muito importante da experiência humana, algo que pode provocar danos, alguns irreparáveis. Ele está falando sobre o perigo da culpa. Quando ele fala da sua culpa, ele diz que ele estava se afogando nessa condição. As pessoas perdem o fôlego, perdem o vigor, perdem o ânimo, a possibilidade de sonhar, de realizar sonhos. A culpa pode impedir você de viver. E é bem importante entender que esse sentimento, ele é de algum modo inevitável, pelo simples fato de que somos pecadores, cometeremos falhas, iremos errar, iremos quebrar regras, valores espirituais que simplesmente estão contra a vontade de Deus. Podemos errar por intenção, podemos errar por fraqueza, por distração, mas iremos errar. E é natural que esse sentimento possa bater a sua porta e entrar na sua vida. A grande questão não é se você vai ou não sentir culpa em algum momento, mas como você vai lidar com a culpa. Lembrando aqui que Davi deixa bem claro que a culpa estava afogando a vida dele, ele estava perdendo o fôlego. Eu vou retomar o versículo 4 e pensar rapidamente sobre a segunda parte, que ele diz assim: são como um fardo pesado e insuportável. Há cargas que nós carregamos por algum tempo e temos capacidade para isto. No entanto, quando ele se remete à culpa, ele diz que essa é uma carga pesada demais, que vai se tornar algo insuportável. Não conseguiremos conviver com a culpa. Não será possível você andar com a culpa. Bom, o que fazer então? No verso 17, ele deixa bem claro a decisão que ele decidiu tomar e o caminho que ele passou a trilhar daí para frente. Olha o que diz o versículo 17. Estou a ponto de cair e a minha dor está sempre comigo. Verso 18. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Bom, o verso 17, ele vai reforçar a condição que ele se encontrava. E o 18, na verdade, é que ele vai dizer do caminho que ele decidiu trilhar a partir daí. O verso 17, ele diz, estou a ponto de cair. Ele sabia que ele não iria dar conta de lidar com aquilo por muito mais tempo. Um pouco antes ele afirmou que era pesado demais e que era insuportável. A culpa é assim. A culpa é um sentimento avassalador, terrível, tenebroso e insuportável e vai te conduzir a uma ruína. Logo depois ele diz, e a minha dor está sempre comigo. Sabe o que significa dizer? Que ele não conseguiria escapar dessa dor da culpa. Uma dor na alma, uma dor avassaladora que atinge aquilo que é mais íntimo do coração humano. No entanto, o verso 18, havia citado o 17, mas na verdade o 18, ele fala da estratégia que ele decidiu assumir daí para frente. Olha o que diz o verso 18. Confesso a minha culpa. Veja, não somente precisamos entender o perigo da culpa, mas precisamos saber o que fazer com ela. E só tem um jeito de lidarmos com a culpa, confessando a culpa, ou melhor, confessando o pecado, a transgressão, o erro que gerou aquela culpa. E a Bíblia diz que quando nós confessamos nossos pecados, o Senhor ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando a gente confessa o nosso pecado, com o coração quebrantado, com aquela convicção de alma, de que de fato nós ofendemos a Deus com aquela atitude, que não deveríamos tomar aquele caminho, mas foi tomado por fraqueza, por distração, como falei agora há pouco, até mesmo por intenção. Quando a gente reconhece esse erro e confessamos isso diante de Deus com o coração quebrantado, a Bíblia deixa bem claro que Deus nos perdoa. Ele pega esse erro e lança no abismo do esquecimento. Deus não se lembrará mais daí para frente. Se torna um passado sepultado. A culpa, bom, vai te fazer muito mal. O caminho para se livrar dela, a confissão dos seus pecados. E somente dizer, ok, eu errei, alguns vão tomar isso como uma grande virtude. Eu diria, é o primeiro passo. Mas só vai fazer sentido e ganha realmente uma dimensão muito mais prática quando você, além de confessar, torna-se capaz de arrepender-se e fazer um caminho diferente daí para frente, fazendo reparação daquele erro. Não fique nesse cárcere da culpa, não se afogue na culpa, não se perca na dor da culpa. Confesse seus pecados e você vai ter o prazer de ser perdoado pelo Senhor. Um dia desse a pessoa dizia que assim que ela confessou os seus pecados ao Senhor em oração,
Ela falou para mim, era como se tivesse tirado uma carreta de peso das minhas costas. O Senhor nos perdoa e tira esse fardo da culpa que está sobre nós. Que Deus possa nos ajudar a vivermos numa rota de arrependimento e de mudança. Deus abençoe você e sua família nesta manhã e até nosso próximo encontro. Amém.